Bom, queria agradecer ao convite do vereador Paulinho para falar sobre esse assunto que cada vez tem gerado, tem tido uma importância cada vez maior, né, na nossa sociedade. Eu queria começar falando, né, com a apresentação dos slides, se pudesse já colocar. Então, o assunto que foi proposto falar é sobre o câncer, alguns aspectos da doença e sobre a própria prevenção prevenção dela. Quero me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou médico, sou médico formado em 95 na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e fiz minha formação da especialidade no Hospital Nossa Senhora Conceição, e estou em Brusque desde 2001, né? Atuando no Hospital Zambuja e na clínica privada. O que é um coloproctologista? Uma palavra meio feia de falar, muita gente não conhece, né? Então, é um médico que é especialista nas doenças do intestino grosso, do reto, do ânus, né? Diferente do urologista, né? Muitas vezes se confunde o proctologista com o urologista devido ao exame que se faz, que é o toque, né? O toque retal, né? Que o urologista utiliza para exames da próstata, né? E que foge um pouquinho da nossa área aqui. Então, é um médico que trata de hemorroidas, fístulas, fissuras, que são as doenças mais comuns, as colites, os divertículos, intestino preso, o câncer, faz o exame chamado de colonoscopia e também a cirurgia do intestino. Né? Lembrando, o intestino, né, aqui a cavidade abdominal, né, vamos localizar do que a gente vai falar aqui. Lembrar o fígado, o estômago, a vesícula, e aqui o intestino fino e aqui o intestino grosso, né? Que é o que sobra aqui, que é essa parte, que vai desde o apêndice, né, emoldura toda o abdômen por dentro e vai até o reto e o ânus. O câncer, então, gente, é a primeira causa de câncer do aparelho digestivo e a terceira incidência entre todos os tumores aqui no Brasil. Em torno de 15% dessas lesões, né, são de intestino. Nos Estados Unidos, em 2013, foi responsável 143 mil casos de câncer e mais 50 mil mortes. Na Europa, o número é até mais assustador. 500 mil casos, com mais 215 mil casos de morte em 2012. No Brasil, a estimativa para esse ano, né, o ano passado, esse ano, foi de 35 mil casos e mais 15 mil casos de morte por essa doença. Então, ainda é uma doença que tem uma mortalidade bem alta, né, em torno de 44% até 50% atualmente de casos de câncer no Brasil, né, evoluem, né, para a morte em 5 anos. No mundo, 1.360.000 novos casos por ano, a maioria em países desenvolvidos, né? Aqui só para uma distribuição no mapa, né? Quanto mais escuro aqui, maior a incidência do câncer. Então, aqui Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia, né? Depois já vem Brasil, país em desenvolvimento, né? A Rússia, a Argentina, né? O nosso vizinho Uruguai aqui, ó, com uma incidência altíssima de câncer do intestino, e na África, pouco caso de câncer. Isso quer dizer, países com mais desenvolvimento, maior o risco da sua população ter o câncer. No Brasil, aqui em 2014, né, foi o terceiro câncer mais comum nos homens, depois de próstata e de pulmão. E nas mulheres, o segundo. Né? No Brasil, o câncer de intestino ele afeta mais as mulheres do que nos homens, diferente dos Estados Unidos, que afeta mais os homens do que as mulheres. Então, por isso a importância desse assunto. Aqui para 2016, né, isso aqui é um número dos Estados Unidos, né, foram 134 mil casos, 435, né, então o quarto câncer mais frequente, né, e o segundo que mais mata lá, não só lá, aqui também, né, o segundo câncer depois do câncer de pulmão, 158 mil casos de morte, intestino mata mais que a próstata, mata mais do que a mama. E em 5 anos, né, nos Estados Unidos, né, somente 65% das pessoas estão vivas ainda devido a essa doença. Aqui a gente vê, mesmo em 2016, né, aqueles 135 mil casos, mas nesse gráfico aqui a gente já vê uma queda no número de novos casos lá nos Estados Unidos, o que não é acompanhado ainda da diminuição significativa das mortes por câncer. Talvez daqui a 5, 10 anos a gente comece já a ver alguma alteração devido
a isso, essa diminuição dos novos casos, porque são países que já têm umas campanhas de prevenção bem maiores, né, por ser um país muito rico, que consegue oferecer essa prevenção para em torno de 60% a 65% da população americana. Aqui a gente vê esses 3 gráficos que estratificados por idade. Né? A gente vê, depois de 50 anos, começa a cair a incidência de câncer. Aqui, digamos, 100 a cada 100 mil habitantes. Mas foi uma surpresa quando se viu esse gráfico aqui, que em pessoas abaixo de 50 anos, dos 20 a 49, começou a ter um aumento. Né? Apesar de ser aqui 9 a 12 para cada 100 mil habitantes. Aqui 100 ou até 400 para cada 100 mil habitantes. Então, estratificando isso em riscos, né, a gente vai estratificar o risco de ter câncer em três qualificações. O risco médio, o risco alto e o muito alto. O risco médio é aquela pessoa que tem 50 anos. Não precisa ter mais nada, não precisa ter ninguém na família, né, nem histórico familiar, não tem nenhum sintoma. Né? Então, quem tem mais de 50 anos já está com risco médio. Esse risco médio vai de 4% a 6% em toda a população. Né? E dobrando, cada 10 anos esse risco vai dobrando, né? Porque o câncer está relacionado ao envelhecimento. Os pacientes de risco alto são todos aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer, ou histórico pessoal, tanto de pólipos, né, que eu já vou falar do que se trata, né? Histórico familiar, histórico pessoal de ter tido um câncer, ou que já fez uma cirurgia por câncer, tem um risco aumentado de ter um segundo câncer, já teve na família alguém, principalmente pacientes familiares jovens, menores dos 45 anos. Né, ou mais de um caso, e casos de colites, muitas vezes estão associados até um risco de 30% ao longo da vida dessa doença. E os pacientes que têm um risco muito alto são aqueles que têm uma história genética muito importante. Existem algumas síndromes familiares, né, como a polipose, que é 1 a 3% de todos os tipos de câncer do intestino. Há outras síndromes familiares de câncer, né, como tem famílias que tem o pai tem estômago, a mãe tem tireoide, um dos filhos teve intestino, o tio teve de estômago, né? Então, é grande chance dessa paciente, se comprovado alguma alteração genética, que possa ter um câncer durante a sua vida em 100% dos casos. Por isso que é importante a vigilância, ou seja, os exames preventivos e de detecção precoce. A idade é o principal fator de risco, né? De novo vem a questão do envelhecimento. Em mulheres, em torno de 50 anos, 65 anos é o pico de câncer, em homens, em torno de 68 anos. Fatores que aumentam o risco, né, e que diminuem o risco, que eu vou falar. Carne vermelha está uma das principais, fora a idade. Né, o consumo de embutidos, a gente vai falar sobre isso na sequência. Né, amido, grãos refinados, muita farinha, muito, né, produtos industrializados derivados de farinha. E diminui o risco, as carnes brancas, a proteína de origem vegetal, gorduras insaturadas, né, os grãos não refinados, aveia, farelo de trigo, né, legumes e frutas. A atividade física, lá em 2002, já se publicou um trabalho dizendo que é o principal, reduz o risco de câncer em 40%. Só você praticar atividade física assim, rotineira, né, e principalmente atividades mais de intensidade mais elevada, né, independente se você é gordo ou magro. Né, só atividade física já é um fator de benefício muito importante. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde, ela publicou um estudo que assustou muita gente, né, que o consumo diário de mais de 100 gramas de carne vermelha por dia aumenta o risco de ter câncer em 17%. E o consumo diário de mais de 50 gramas de carnes processadas, né, defumados, embutidos, charque, né, que tratados por salgamento, né, aumentou esse risco mais ainda, 18%. Os fatores que aumentam o risco é esse carinha aqui, só faltou o cigarro na boca, né? Aumenta até 3 vezes o risco de ter um câncer, né? Então, beber, fumar, não praticar atividade física, né? A obesidade por si só, devido ao aumento da gordura abdominal, está comprovado que esse risco aumenta bastante. Os sinais e sintomas do câncer, né? Que a gente chama de sinais de alerta, né? Sempre que se aparece sangue nas fezes, aparecimento de dores abdominais sem uma explicação, né, adequada, né, por mais de 30 dias, alteração do funcionamento intestinal, que é muito importante, ou seja, o paciente sempre teve o intestino regulado, sempre funcionou todo dia, o tal do reloginho, né, e que de repente, sem motivo aparente, esse intestino começa a ficar mais solto, a pessoa começa a ter diarreia, ou ao contrário, começa a ficar preso, né.
começa o intestino falhar um dia, 2, né? Ou alternar. Uma semana fica com o intestino preso, na semana seguinte dá diarreia. Esse é um paciente que tem que ser investigado para presença já do câncer. Tá? O tratamento, ele é cirúrgico, eminentemente cirúrgico do câncer, né? Associado ou não à quimio e à radioterapia, mas isso vai depender, né, de cada caso. Então, foi só algumas pinceladas com relação a esses números. Então, uma das coisas que tem se falado sempre agora, principalmente nesses últimos anos, é na questão do rastreamento, tendo em vista esses números muito preocupantes do aumento do aparecimento desse tipo de doença. Né? Então, o rastreamento, o rastreio ou screening, então são medidas para a identificação dos pólipos benignos ou de câncer precoce em pessoas que não apresentam sintomas. Ou seja, no momento que você começa a ter sangue nas fezes, você não está fazendo mais prevenção ou rastreamento. Você já está fazendo a investigação de uma possível doença já existente. Então, fazer a prevenção, o rastreamento é isso aqui, ó. É ser examinado quando está tudo bem. Ou seja, se você já apresenta aqueles fatores de risco, médio, alto ou muito alto que eu falei anteriormente. Vou falar dos pólipos, né, que eu te falar antes. O que são essas lesões, né, que são em torno de 70% do câncer de intestino se origina de um pólipo benigno. Que são grosseiramente falando, umas verruguinhas que vão crescendo através depois de umas mutações genéticas dentro da célula. E esses pólipos vão crescendo até em que determinado momento ele começa a a célula se divide errado mais uma vez e começa a ter um crescimento anormal e progressivo e agressivo, que aqui é onde começa a se espalhar, né, da metástase, etc. e tal. Então, é isso que, essa evolução da grande maioria dos cânceres de intestino, e aqui que a prevenção é focada, né, na retirada dessas lesões. Não, pólipos são isso aqui, são fotos de exames nossos, que mostra elas ali, uma lesão lisinha, até bonita por um lado, né, lisinha, brilhante, não tem nenhuma lesão mais feia associada, né, e aqui mostra já, durante esse procedimento, o quê? Fazer a retirada desses pólipos. É isso que a gente quer. A prevenção é retirar os pólipos antes que eles cheguem naquela fase de se transformar em câncer. Então, a gente faz essa prevenção, pode ser feita de duas maneiras mais aceitas. A mais importante delas, que é considerada o padrão ouro para prevenção, que é a colonoscopia, que é um exame, que é uma endoscopia digestiva, só que baixa, existe aquela do estômago, que é chamada endoscopia digestiva alta, que é ver gastrite, etc. Então, essa para ver o intestino grosso. É um tubo flexível, né, que é introduzido depois que o paciente tem uma sedação, é feita uma sedação, uma anestesia, para que não sinta nenhum desconforto ou dor. Antigamente, esse é um exame que era muito desagradável, desconfortável, causava até muita dor nos pacientes. Né? Isso mudou bastante de alguns anos para cá, com a possibilidade de fazer sedação com medicamentos mais efetivos ou mesmo anestesia, que é atualmente a preferência, né, porque é bem disponível de ser feito. Então, esse aparelho é introduzido, tem uma câmera na ponta, tem uma iluminação própria, existe um canalzinho aqui, que é o canal de trabalho, que é por onde a gente faz a retirada dos pólipos. E o exame, a parte chata dele é ainda que tem que fazer uma preparação, ou seja, fazer uma dieta bem restrita e fazer o uso de laxantes, né, na véspera, para quê? Para que fique limpo, né, sem resíduos de fezes que possam atrapalhar o exame. Alguns estudos mostram que a remoção dos pólipos diminui a chance de você ter câncer em 90%. Né? Tem alguns cânceres que vêm do nada, ou seja, aqueles que aparecem sem pólipos. Então, esse não é prevenido, né? Ele é feito o diagnóstico precoce, né? E reduz o risco de morte por câncer em 56% dos casos. Aqui há outros casos de remoção dos pólipos grandes, que não são câncer ainda. Isso em 6 meses, no máximo 1 ano, acaba se transformando, e aqui mostra exatamente isso, a gente trabalhando e retirando esses pólipos. Tá? Então, um paciente que certamente teve a sua chance de ter um câncer em 90%. Lesões grandes, maiores, também pré-cancerosas, depois da retirada completa, né, também é evitado. Né? Da mesma maneira, outras lesões que são feitas pequenas cirurgias ali, pelo aparelho mesmo, né, se consegue fazer. Outro exame que é bastante utilizado é a pesquisa de sangue oculto. Esse é um exame mais simples, barato, né? Está disponível em qualquer laboratório de análise clínica. Né? É feita uma coleta de sangue, né? E qualquer pessoa pode fazer
principalmente 50 anos em diante, e é considerado como aquele exame que se prefere na população em geral, né? Que os governos deveriam proporcionar às suas populações esse exame, né? Deve estar em torno de R$20 um exame desse, acredito. Então, é a maneira que foi escolhida por grandes sociedades de medicina dos Estados Unidos para oferecer para suas populações esse exame. Consegue não diminuir tanto o risco de morte. Lembrar que a colonoscopia diminui em 56%, esse aqui diminui em 15%, mas já é alguma coisa. E todos os pacientes que têm um exame positivo, esses devem ser submetidos a uma colonoscopia, né? Então, aquele que dá negativo não obrigatoriamente deve ser submetido, né? E se for partir por esse tipo de prevenção, é um exame que tem que ser realizado anualmente. Todo ano tem que ser feito, para ter um resultado melhor, né? E se positivo, o risco da pessoa ter um câncer aumenta em 3 a 4 vezes. Esse Setembro Verde, que acredito que todos tenham ouvido falar agora recentemente, né? Esse mês foi escolhido pela ABRAPEST, né? Que é uma Associação Brasileira de Prevenção do Câncer do Intestino, né? E foi elaborado ou idealizado há uns 4, 5 anos atrás, baseado nos mesmos moldes do Outubro Rosa e do Novembro Azul, câncer de mama e câncer de próstata, né? E teve o apoio aí bastante esse ano, o ano passado, da Associação Catarinense de Coloproctologia, da qual faço parte, e com o apoio da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, né? E tem por objetivos o quê? Ressaltar tudo aquilo que eu falei antes, os hábitos que podem evitar o aparecimento e que também aumentam o risco do aparecimento do câncer. Conscientizar da existência do câncer, né? A gente sabe que tem casas que a palavra câncer não se fala. Existe um estigma muito grande nessa palavra, tem medo de falar, que possa atrair, inclusive, coisas ruins, né? Então, saber que isso existe, ele é significativo, essa incidência, é um dos objetivos dessas campanhas. Conscientizar sobre as medidas de prevenção, ou seja, esclarecer a população que existem exames, né, por mais simples que sejam, que podem ajudar nessa detecção, e conscientizar sobre aqueles fatores de risco, né, sedentarismo, etilismo, né, atividade física e tabagismo ser evitado. Então, o ano passado, existe esse intestino gigante, alguns devem ter ouvido falar. O ano passado ele esteve no Parque da Marejada, em Itajaí, esse ano lá no Shopping Continente, em Florianópolis, né, que é uma estrutura realmente gigante, foi fim de semana passado, que isso teve lá, que é um intestino gigante, é exatamente isso aqui, né, é um tubo, né, inflável de 13 metros, né, por onde as pessoas entram, né, pelo caminho de melhor acesso, digamos, ao intestino, né, que é o mesmo trajeto que um colonoscópio faz. E, passeando lá por dentro, as pessoas têm visitas guiadas, uma audiovisual, orientação audiovisual, escolas vão, né, justamente para desde criança se começar a saber que isso existe, é prevenível, ressaltar hábitos saudáveis de vida, mostrar desde criança o que são pólipos, o que são divertículos, o que são colites, né? Então, esse é o objetivo de esclarecimento que tem esse intestino. Outras maneiras de divulgar é através da iluminação de monumentos das cidades. Aqui a gente vê Blumenau, teve essa iluminação esse ano, Florianópolis, Lages, teve Joaçaba, teve Indaial, né? E, claro que também Brusque, né, teve essa iluminação por um tempo aí, né, por intermédio do vereador Lima aí, que conseguiu junto à prefeitura que a gente conseguisse pelo menos chamar a atenção de alguma maneira, né, não só o verde pela independência do Brasil, mas devido a esse tipo de campanha que cada vez tende a crescer mais em todo o Brasil. Então era isso que eu queria colocar para vocês, para os senhores, e eu fico à disposição para alguma pergunta, algum comentário. Obrigado. Obrigado, doutor Copini. Nós agradecemos a sua apresentação, importante nesse momento, principalmente que estamos vivendo ainda um mês de setembro, um mês de prevenção, e esse é um serviço que a Câmara de Vereadores vem trabalhando já há um bom tempo, que é trazendo à população toda essa parte de prevenções, né? Tivemos aqui já com urologista, cardiologista, agora coloproctologista, ou seja, trazendo realmente as informações para a população.
Eu vou abrir, então, a palavra aos vereadores. Marcos Deichmann, o primeiro vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao público aqui presente, os eventuários da casa, a imprensa e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, gostaria inicialmente, Dr. Paulo, de parabenizar pelas palavras, pela palestra que o senhor nos deu aqui. Com certeza nos esclareceu muita coisa, até uma novidade, apesar de trabalhar na área da saúde, né? Colega de trabalho também, que o câncer de intestino mata muito mais do que o câncer de mama, né? Foi uma novidade até, porque é um assunto que foi muito debatido aqui, e às vezes a gente acaba não dando atenção às estatísticas, né? A gente acaba dando atenção ao assunto e não às estatísticas. Com certeza é um assunto bem importante sendo trazido a esta casa nesse momento. O que me traz aqui, doutor Paulo, é o seguinte, a respeito dessa questão da prevenção. Essa semana eu tive duas solicitações da comunidade de pessoas que sofreram, né, com essa doença que é o câncer, sofreram cirurgia e dependem da bolsa de colostomia, que quase sempre é utilizada na retirada da parte do intestino lesado, e tem uma deficiência da entrega desse material por parte do serviço público, né, da nossa cidade, na falta de material, e isso acaba afetando diretamente as pessoas mais carentes que dependem desse material, né, trazido pelo Sistema Único de Saúde da nossa cidade, pela Secretaria de Saúde. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente aqui, até para a gente poder ter uma noção da gravidade disso, quais são os riscos para uma pessoa que faz uso da bolsa de colostomia? Enquanto ela está fazendo uso, qual é o risco que ela tem de contrair qualquer bactéria, alguma coisa, porque, querendo ou não, tem um orifício aberto ali que possa entrar qualquer tipo de impureza, né? E o segundo, qual o risco causado pela demora da reversão ou restabelecimento da função intestinal? No caso do tratamento já ter tido obtido sucesso. No caso, a pessoa já fez o tratamento, está com a bolsa de colostomia e precisa fazer a cirurgia reversa para restabelecer, fechar ali e restabelecer a função intestinal. Que também tem pessoas na fila de espera para fazer isso e continuam usando porque não tem a vaga para fazer a cirurgia. Então, seriam essas minhas perguntas. Obrigado. Doutor Paulo, a gente faz uma bateria de 3 vereadores, tá? Está em aberto ainda aos vereadores, porque daí se não tiver mais vereadores para perguntar, a gente passa as perguntas. Vereador Ivan? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar também todas a comunidade que está presente aqui no plenário, acompanhando a nossa sessão, cumprimentar os representantes da imprensa e também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Quero inicialmente agradecer a presença do senhor, doutor Paulo, né? Dizer que esses tipos de palestras, principalmente na saúde, é extremamente importante para que a gente tenha um mínimo de conhecimento necessário, que muitas vezes um alerta desse pode realmente evitar um problema maior. Nós temos já assistido uma série de palestras aqui sobre saúde, o que nos leva a crer que essas informações deveriam ser de uma forma maciça levada à comunidade como um todo, à população. Porque nós, para procurar um médico, geralmente, nós só procuramos quando acontece o problema. Quando o problema aconteceu, a gente corre ao médico, né, para tentar resolver a situação. Mas muitas vezes é falta de informação, né? Por exemplo, a pergunta que eu queria deixar aqui, né? Quando que tem que procurar um médico, por exemplo, né, da sua especialidade? Qual é o momento que a gente tem que procurar um médico para saber, né, se precisa fazer o exame ou se não precisa,
né, para poder detectar inicialmente qualquer problema futuro. Então isso eu creio que a falta de informação é que muitas vezes, ou a maioria das vezes, levam as pessoas a procurar um profissional da saúde somente quando o problema já está acontecendo, né? E se nós tivéssemos aí uma informação mais precisa de qual é o período, de quando e quanto tempo, né? Qual é nesse período, qual é o período que nós teríamos que procurar o profissional para detectar possíveis problemas futuros. Essa aí, e parabéns pela sua explanação. Vereador Ivan, vereador Tuta. Depois eu vou abrir mais uma sessão de 3 vereadores para perguntas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos nossos amigos serventuários da casa e também aos nossos munícipes que nos acompanham nesta sessão de hoje. Doutor Paulo, parabenizo, né, o senhor por essas suas explanações. Com certeza, quando se trata de assunto voltado à saúde, né, sempre alguma coisa a gente tira que pode se aproveitar desse momento, né, sempre a gente vai sabendo de algumas coisas, né, gente que não é da área, né, enfim. Doutor Paulo, a minha colocação, minha pergunta, ela fica assim, hoje a questão de quimioterapia, questão de radioterapia, não, mas eu acho que quimioterapia, muitos dos tratamentos, né, oncológico, a gente depende muito de Blumenau, né, para essa questão. E Brusque, né, a gente sempre levantou esse assunto aqui nesta casa, da necessidade, né, de cada vez mais poder ficar mais próximo do nosso munícipe, né, quando houver necessidade, pela questão, né, da complexidade, enfim. Eu queria, já sabendo que o senhor já atua na cidade de Brusque, então, né, claro, né, já temos esse passo importante. Então, só para a gente, até para uma dúvida, o que hoje Brusque não contempla dentro desse tratamento, vamos dizer, né? O que a pessoa vai ter que procurar em outra cidade, né? Se dentro do câncer do intestino, se existe 100% o tratamento aqui em Brusque, né? O que a gente, no caso, necessita de Blumenau, né? Sendo que nós já temos profissionais, né, como o senhor aqui, né? Graças a Deus nós temos. E, além disso, o que a gente talvez ainda não tem na cidade de oncologia que precisa se procurar em Blumenau? Seria isso. Muito obrigado, doutor, pela sua presença nesta casa aqui hoje. Doutor Copini, eu só peço a brevidade na resposta, que a gente concede 3 minutos para a resposta dos vereadores, mas claro que a gente tem uma tolerância, não tem problema. Inicialmente, ao vereador Marcos, né, com relação às bolsas de colostomia, né, o risco de a pessoa demorar muito tempo para reverter, né, a cirurgia, de colocar, recolocar no lugar ali, o trânsito intestinal, eu não vejo o risco da pessoa ficar com essa bolsa, né? Tem pacientes que têm essa bolsa de maneira definitiva, vivem muito bem, são atletas, né? Então não vejo muito problema. O problema é quando essa bolsa começa a dar problema, né? Começa a causar inflamação na pele devido à acidez das fezes, que muitas vezes uma bolsa de má qualidade ou que deixa de ser fornecida, o paciente tem que ficar com aquela bolsa meio que enrolando, digamos, e reutilizando, acho que não, mas, ou seja, quando ela desgruda, ela tem uma cola, né? Então às vezes ela começa a desgrudar, né? E começa a vazar fezes na pele, e começa a inflamar. E esse realmente é um problema que acontece bastante, né? Existem bolsa de boa qualidade, né? Assim como existe de má qualidade também. Não sei se era essa. Risco de infecção não há, tá? Assim, com uma colostomia bem feita, né, com pós-operatório tranquilo, não vai causar infecção, ou seja, não vai entrar germes de fora para dentro nela, né? Porque as fezes já têm uma flora bacteriana ali bem pesada. Com relação à pergunta do vereador Ivan, a resposta de qual o momento de procurar o médico, né, eu diria 50 anos. Né? Se você não tem ninguém na família com câncer de intestino. Se você tem 40 anos
ou 10 anos antes da idade que aquela pessoa teve o câncer. Ou seja, se, digamos, um exemplo, né, um irmão seu, o pai, teve câncer com 45 anos, você deve começar aos 35. Né? Agora, se não tem ninguém na família, 50 anos é a idade recomendada, tendo em vista aqueles dados que a gente colocou, né? O pico do câncer é em 65 anos. E um pólipo ele demora de 7 a 8 a 10 anos para se transformar em câncer. Então, há um tempo hábil de fazer a detecção e resolver o problema. Não sei se era essa a pergunta. E com o vereador Tuta, com relação à quimioterapia, né, por que não existe em Brusque? Eu acredito que existe uma lei estadual, se não me engano, né, cidades somente acima de 200 mil habitantes, se não estou enganado, que o governo disponibiliza, ou não sei qual é a palavra correta, para fazer esse trâmite burocrático para ser liberado. Aqui em Brusque, pelo SUS, a gente não tem a quimioterapia. Recorre a Blumenau porque é a referência, né, para os nossos pacientes Blumenau, assim como Nova Trento é Florianópolis. Mas no sistema de convênios, a Unimed ela fornece aqui em Brusque o setor de quimioterapia. Obviamente que quanto mais próximo de casa para fazer, melhor. Mas são questões burocráticas a serem resolvidas. Né? Existe uma proposta, inclusive, ou uma tratativa, pelo que eu saiba, talvez de se buscar algumas cirurgias oncológicas para Brusque, no Hospital Zambuja, mas eu não sei em que pé anda isso, né? Para desafogar um pouco o Hospital Santo Antônio e Blumenau, porque a fila realmente tende a crescer cada vez mais. Obrigado, doutor Copini. O vereador Nino, depois o vereador Davis e o vereador Queca. É isso, Queca? Não? Pode ser. Vereador Nino, vamos lá. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, amigos, funcionários da casa, amigos que nos acompanham no dia de hoje, imprensa. Queria parabenizar o doutor Paulo pela disponibilidade dele vir aqui nesta casa, fazer esse pronunciamento sobre essa doença, que é a doença do século. A minha pergunta, doutor Paulo, é muito simples. Eu já estou com 55 anos, tenho um histórico na família, um irmão que teve. Eu queria saber do doutor qual é o exame mais completo, se tem que ser o exame de sangue, só o exame de sangue já vai detectar a doença, ou tem que fazer um outro exame mais completo para que a pessoa possa descobrir se está com um problema ou não. Essa era a minha pergunta. Agradeço a todos e agradeço ao doutor mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui a esta casa, fazer esta explanação sobre essa doença, que ela hoje é uma doença muito triste, que é o câncer, mata muita gente. Obrigado. Vereador Nino, vereador Davis. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o vereador Adalmir, que está começando hoje aqui também, seja bem-vindo. A plateia, boa noite a todos, a imprensa e funcionários desta casa. E boa noite especial, um abraço aqui ao nosso querido amigo Dr. Paulo Copini, amigo da gente de uma longa data também, excelente profissional, e que com essa palestra que trouxe aqui para a gente, com certeza, não só a plateia, nós vereadores, seremos formadores e multiplicadores desse assunto, que ele se espalhe cada vez mais, porque, de fato, é um tipo de uma situação que muita gente acaba sabendo só depois que, efetivamente, tem todo o problema dentro do seu corpo ali, na parte intestinal. Então, um assunto bastante interessante, né, um assunto que merece, com certeza, preocupação, né, e a incidência até, vejo eu, mais em cima dos homens, até porque, normalmente, os homens os que mais demoram a procurar um profissional médico, né? Insiste em ficar com aquele problema, com aquela doença, até um nível normalmente insuportável, né? De dor até, porque senão não vão procurar o médico, continua na base de alguns medicamentos que tiram momentaneamente até uma situação de dor e tira aquele desconforto momentâneo.
Então, a minha pergunta já ficou até em torno do que alguns vereadores aqui já fizeram, mas ainda há pouco a gente viu algumas imagens, né, de uma situação já, a gente viu ali de situação de cirurgia, né, para retirada, né, já num estágio um pouco mais adiante. Naquele estágio, por exemplo, foi mostrado ali, o Dr. Copini, né, já é um estágio que a pessoa sente a diferença, né, no que foi ali dos sintomas que o senhor falou, mas acima de tudo, já existe o desconforto, né, da pessoa estar sentindo dores, está sentindo um mal-estar abdominal que chega naquele estágio ali, né, até para a gente ter uma noção. Porque às vezes, como eu digo, os homens, as pessoas às vezes têm aquela noção o intestino está trabalhando um pouco diferente, mas está trabalhando. E acredito que aquilo ali é normal em função de alguma alimentação diferente, algum tipo de bebida que consumiu também num estágio diferente e acaba deixando passar 30, 40, 60 dias e vai embora. Naquele estágio ali, existe já uma situação de desconforto através de dor, algum sintoma mais forte que a pessoa acaba procurando mesmo um profissional médico? Seria esse o meu questionamento, deixar novamente aqui os meus parabéns ao teu trabalho, Copini. Parabéns. Obrigado, vereador Davis. Vereador Queca. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, demais pessoas presentes aqui nesse auditório, doutor Paulo, né? Primeiramente, meus parabéns pela explanação. Seria mais ou menos na linha do David. O senhor falou, né, que um dos sintomas é evacuar sangue. Queria saber se tem mais alguma coisa que poderia ser um sintoma que a gente venha sentir antes de fazer o exame. E qual é a idade mínima que já aconteceu alguma coisa, que já foi crianças e jovens? Eu acho que estão fora de... queria saber qual a idade mínima que... Muito obrigado. Obrigado, vereador. Doutor Paulo Copini. Bom, respondendo à pergunta do vereador Nino, né, qual o exame completo? Acredito que tenha entendido que seja do câncer do intestino, é a colonoscopia. Esse é o exame mais completo, não existe nada melhor do que isso. Outros exames, ultrassom, tomografia, ressonância, para detecção de câncer do intestino, não serve. Não se presta para isso. Né? Não sei se foi essa a pergunta, ou câncer em geral, eu não sei se... exame de sangue para detectar câncer ainda não está... Talvez é um sonho distante nosso aí, né? Nos próximos 20 anos acredito que possa aparecer alguma coisa. Com relação à pergunta do vereador Davis, né, sobre a questão dos sintomas, né, infelizmente, esses pólipos eles são assintomáticos, ou seja, a pessoa não tem nenhum sintoma. Não há. Por isso que a importância da idade como fator de início para fazer esses exames. Né? Então, eventualmente, um paciente que tem um pólipo pequeno, ele pode ter um sangramento, né, que chame a atenção, isso pode acontecer, né? Mas nesses casos que eu apresentei, os pacientes não tinham nenhum sintoma, mesmo com todo aquele tamanho. São considerados pólipos grandes. Né? Às vezes, muco, né, um outro sintoma, já respondendo à pergunta do vereador Queca, né, uma secreção tipo mucosa, né, um catarrinho que vem junto com as fezes, às vezes com resquícios de sangue, pode ser um sinal muito importante, né, que deve chamar bastante atenção. Né? Mesmo câncer no início, não pólipo, mas já falando no câncer, né, quando já se transformou em câncer, só 15% dos pacientes vão ter sintomas no câncer já estabelecido no início. Quer dizer, a pessoa já tem o câncer inicial, né, talvez ali 1 ou 2 anos, até começar a apresentar sintomas. Então, 15% só dos pacientes que já têm câncer apresentam algum tipo de sintoma, como sangramento, alteração do funcionamento intestinal. Né? E a idade mínima, né, eu já vi pacientes de 14 anos com câncer. Já 20 anos, já vi alguns casos. Né? Recentemente, a gente teve casos, pacientes abaixo de 30 anos. Né? Mas são mais esses casos jovens, a gente sempre tem que desconfiar que existe alguma característica genética, uma mutação, algum histórico familiar desconhecido,
porque ainda essa parte da genética, apesar de já se conhecer alguns genes que estão envolvidos, mesmo sabendo que aquilo é genética, ainda não chegou exatamente qual gene ele que é o causador daquilo. Então, mesmo que faça todos os exames genéticos conhecidos possíveis para a detecção do câncer, ainda pode escapar um que outro caso, né? Então, quando abaixo de 50 anos, sempre tem que pensar em aspectos genéticos hereditários com relação ao câncer de intestino. Obrigado, doutor Cupini. Vereadora Ana. Depois o vereador Adalmir. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos acompanham, primeiramente eu quero agradecer ao Dr. Paulo pelo seu trabalho, pelas suas palavras, enaltecer que isso é muito importante para que a gente possa esclarecer cada vez mais uma doença que afeta muitas pessoas. Eu já tive um caso na família e sei o quanto isso é preocupante e o quanto isso abala toda a estrutura de um lar e até mesmo da pessoa que passa por uma doença dessa. A minha pergunta, Dr. Paulo, seria a seguinte: em caso positivo de a pessoa ter essa doença, quantos centímetros ela pode retirar do intestino? E se ela tiver que retirar, quando que ela teria que colocar a bolsa de colonoscopia? Obrigada. Obrigado, vereadora Ana. Vereadora Adalmir. Boa noite, senhor presidente, vereadores, nobres vereadores e ao público ouvinte. Quero aqui agradecer o doutor que tirou muitas das dúvidas. A gente que trabalha nessa área social vê essa necessidade e eu vou um pouquinho além, doutor. Nos pacientes pós-traumáticos, pacientes que precisam dessa cirurgia. Eu vou contar aqui um pequeno relato de um paciente que localiza-se na Santa Luzia. Esse paciente, de uma família extremamente humilde, fez essa cirurgia, está há 6 anos com essa bolsa, entrou na fila do mutirão em Florianópolis, fez os exames, não tinha condições, pagou R$800 para fazer, tem que ter a irrigação para ver se o organismo vai aceitar. Aí esse paciente precisava, e falando do paciente, agradeço o nobre vereador Davis, que vai levar essa mensagem ao executivo. Esse paciente simplesmente precisava da IH. Chegou no Poder Público, ali na Secretaria da Saúde, foi negado, porque o hospital a qual a saúde aqui de Brusque é conveniado negou. Eu pergunto a você, essa pessoa vai ter R$800 para fazer um novo exame? Quem vai correr? Quem é que vai bancar essa nova consulta para esse paciente? Ele já está há 6 anos. É uma pessoa especial, é uma pessoa que precisa, extremamente pobre. Então eu, de repente, levanto aqui na casa para nós debatermos mais a fundo esses pacientes que precisam, esses que já fizeram, ou de repente vamos debater mais essa questão, vamos ver até que ponto a saúde ela precisa dar esse amparo mais esse cidadão. Com pessoas que leigos no assunto, e a gente debate tanto caso importante, e nesta noite aqui, senhor presidente, fico feliz de ser um tema importante na minha primeira sessão. É uma das áreas que o povo está sofrendo, gente. E se a gente aqui não teria nenhuma finalidade nós estarmos aqui debatendo assuntos se a gente não sairmos daqui com soluções. Tudo esse trabalho nosso esta noite vai ser em vão se a gente não resolver, não criar ideias, não formos atrás a fundo de buscarmos soluções para resolver a situação de quem precisa. Para mim, vai ser grandioso, vai ser para minha história, eu participei de uma sessão que foi importante, nós conseguimos, se eu resolvesse
nessa sessão, junto com o nobre vereador, aí nós resolvemos essa cirurgia desse paciente, desse brusquense que não tem quem corra por ele, que essa casa abraçasse essa causa, para mim, já seria um mês grandioso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está aberta a palavra aos vereadores. Não havendo mais questionamentos, depois eu vou passar a palavra ao doutor Lima e ao Paulinho para fazer os agradecimentos. Posterior? Pode ser posterior? Eu vou aproveitar e já vou me manifestar também. Doutor Paulo, pode correr o tempo dos 3 minutos para o presidente também? Agradecer a vinda do doutor Paulo e dizer que já é meu médico, porque eu já me consultei, e a gente procura geralmente quando está com problema, não para fazer as prevenções. Essa é o real. E eu posso dizer para toda a sociedade, os vereadores e ao próprio doutor Paulo, eu tive um caso de câncer na família. Minha mãe teve câncer de intestino, ela retirou na década de 80, lá em Florianópolis, no Hospital Caridade, na época, e eu me recordo que ela não faleceu por pouco, porque na época não tinha tantos recursos, usou aquela bolsa, né? Enfim, retirou uma parte do intestino, e quando eu tinha meus 22 para 23 anos, eu tive uma crise muito forte intestinal, na época, no final da faculdade, e eu fiz esse exame de colonoscopia, que na época era um exame muito dolorido, foi dolorido realmente. Não me esqueço mais do laxante, de todas as horas que antecederam o exame e no próprio exame, né? Mas eu sei que hoje já é diferente. E nós, homens, não temos que ter vergonha, preconceito de fazer esse exame. Porque se eu tivesse câncer naquele momento, e ficou constatado que eu não tinha, eu tinha um pólipo, é isso o nome, né? Que foi retirado, talvez eu não estaria mais aqui. Se eu não tivesse feito o exame, eu seria mais um número naquela estatística fatídica ali, de mortalidade do câncer de intestino. E eu sei que eu vou ter que repetir esse exame, porque nós temos que fazer a prevenção, dado a todos os números que o doutor já trouxe, e ao histórico familiar, e o meu próprio histórico, né, de ter esses problemas intestinais, e que é bem complicado. Não tenho mais apêndice também, já retirei, então o histórico não é favorável, como se diz. Mas o que a gente deixa para toda a comunidade se realmente tem esse problema, se tem algum diagnóstico, se tem algum familiar, faça o exame. Porque hoje é um exame simples, mas que pode salvar uma vida, pode salvar uma família, porque a gente sabe, como falou a vereadora Ana, destrói toda uma família. Eu vou passar a palavra ao doutor Paulo Copini, e depois eu vou passar a palavra ao doutor Lima e ao Paulinho, que foram os autores do requerimento. Então, respondendo à vereadora Ana, né, o quanto de intestino que pode ser retirado, né? Se tratando de intestino grosso, pode ser retirado todo. Tá? Ele não faz muita falta em termos nutricionais, né? A única função dele é absorver água, né? E eliminar o que o organismo não utilizou. Então, como normalmente esses tumores acontecem no intestino grosso, né? Existem casos que a pessoa tem às vezes mais que um tumor ao mesmo tempo. Recentemente a gente fez o diagnóstico de paciente que tinha 3 tumores, né? Então, são pacientes que têm a indicação de retirar todo o intestino, porque a chance de ele ter um outro tumor é muito grande, né? Então, o intestino grosso ele pode ser retirado completamente, desde do lado direito até o ânus, e a pessoa viver com uma bolsinha, né? Que é a chamada ileostomia, que é o intestino fino colocado para fora. E quando é que precisa colocar essa bolsinha? Hoje em dia é muito raro, tem ficado cada vez mais raro devido ao avanço de algumas técnicas cirúrgicas, do próprio conhecimento da doença, né? Antigamente se dizia que um tumor de reto, ele tinha que ter 5 centímetros de distância do corte, onde foi cortado. Hoje está se falando em até meio centímetro, dependendo do caso, né? Do tipo de tumor, se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo. Então, pacientes antigamente que tinham tumores de reto,
que é mais próximo ao ânus, né, a 5 centímetros do ânus, eles eram submetidos a uma cirurgia chamada amputação do reto, né, e onde se perdia ali a musculatura do ânus, tudo porque não tinha como fazer a emenda, a anastomose intestinal lá com o ânus. Então, esses pacientes acabam vivendo com a colostomia de maneira definitiva. Então, a bolsinha ela é usada em algumas situações, às vezes temporariamente, num pós-operatório, quando essa emenda fica muito próxima do ânus, ela tem muito risco de não pegar, de vazar. Então, se usa, da mesma maneira, a ileostomia, né? Que é temporária, durante 2 meses até a cicatrização acontecer, depois se faz a cirurgia de reversão na sequência. Ou utilizada em situações de urgência, né? Pacientes que já têm um tumor muito avançado, que vão para o hospital com o intestino obstruído, né? Antigamente se falava o tal do nó na tripa, né? As pessoas começavam a ter muita dor, vomitavam muito, porque tinha o intestino entupido. Então, esses pacientes, invariavelmente, né, numa cirurgia de emergência, né, eles eram submetidos a essa colostomia, que era uma cirurgia para salvar a vida do doente, né? Então, a bolsinha, digamos, salva essas vidas ainda, né? Então, a cirurgia que é feita ainda em situações de urgência, porque não se arrisca fazer essa emenda nesse tipo de situação, que é o intestino que está muito doente. Então, são basicamente essas situações que necessitam o uso da colostomia ou da ileostomia, né? Quando não tem a possibilidade de fazer essa anastomose ou numa complicação, ou seja, o paciente fez a cirurgia, correu tudo bem e no pós-operatório ocorreu esse vazamento. Provavelmente vai ter que ser reoperada, é uma complicação cirúrgica, né? E vai ter que colocar a colostomia para depois, uma segunda etapa, né? Que às vezes demora 6 anos, 9 anos, 10 anos até se conseguir fazer. Né? Eu não sei se eu entendi a pergunta se foi uma pergunta do vereador Adalmir, né? A questão do tempo, é isso? É aquilo que a gente conversou antes, é difícil, não é só isso, né? A saúde em geral é demorada. Hoje um exame de sangue, né? O paciente que quer fazer um exame de sangue, né? Um check-up rotineiro, ele tem que pegar a senha no posto de saúde, né? Que tem sei lá para quando, e aguardar a cota do laboratório. Então, imagina uma cirurgia desse porte, que é uma cirurgia que tem fila, que tem que ficar, depende de uma equipe médica, de 3 médicos, normalmente 3 médicos para fazer uma cirurgia dessa, não se faz sozinho, não é um médico só que faz, né? É 2 no mínimo, e mais a enfermeira, mais anestesista, mais internação e mais UTI, eventualmente. Quer dizer, quanto mais complexa a situação, mais demorado vai ser, né? Então, sendo que a gente não tem acesso ao básico, né? Então, não sei bem o que ele dizer com relação a isso. E com relação à colocação do vereador Gier, com relação do preparo, realmente, antigamente os pacientes ficavam, hoje tem pacientes que ainda nos procuram traumatizados de exames feitos há 10, 15 anos atrás, e às vezes nem isso, né? Tem lugares ainda que eu digo que tem médico que judia do paciente, né? Hoje tu não precisa mais fazer isso, né? Hoje tu tem todo o recurso, né? Os exames, pelo menos aqui em Brusque, são feitos em ambiente hospitalar, né? Sei que fazem Dom Joaquim, a Zambuja, né? Então se utiliza o recurso hospitalar para quê? Para que o paciente se sinta o menos desconforto possível, né? Então o exame hoje é feito com sedação, né? Pode ser feito com sedativo, o paciente fica até grogue um pouco, né? Às vezes até conversando com o médico, mas ele não sente dor, ou se sentiu algum desconforto, ele não vai ficar com aquela lembrança de ter sentido, como o vereador citou, né? E com relação à preparação, é claro que ela é desagradável, mas digo que já foi muito pior do que é atualmente, né? Vai dar diarreia sim, tem que cuidar muito da questão de desidratação, o paciente precisa se hidratar bem, né? Porque senão não existe exame de intestino que não necessite uma preparação. Senão a gente não vai enxergar nada daquilo que a gente mostrou, aquelas lesões que medem às vezes meio centímetro, né? 3 milímetros, e que no futuro vão causar problema. Então, né, facilitou bastante esses novos medicamentos que se usa, né, o uso do hospital, e recentemente, eu digo que hoje, dos nossos pacientes, mais de 90% a gente faz com anestesia, né? Sai mais caro, mas é conforto, a gente gasta para conforto em ar-condicionado, muitas vezes, né, para não passar calor. Então, para não sentir dor, às vezes se gasta um pouquinho mais. Coca-Cola, exato. Doutor Lima, considerações finais e agradecimentos, por favor.
Senhor presidente, vereadora, vereadores, irmão da classe médica, imprensa, pessoas da comunidade aqui presentes. Eu não fiz nenhum tipo de pergunta, porque, por ser médico, a gente muitas vezes entende quando um médico fala sobre determinado problema ou determinada especialidade, e a gente sente assim, como o leigo muitas vezes, às vezes vê importância onde não tem e não vê a importância onde realmente tem. O que eu diria que fica aqui, além da importância da apresentação do colega Paulo Copini, ficaria esse alerta da prevenção. A gente vive num país onde a saúde é uma moeda de troca que mantém medíocres no poder. E isso vem se arrastando já há muito tempo. E a solução, quando eu estava me candidatando, uma das coisas que colocaram era se, por ser médico, a minha bandeira dentro da Câmara seria saúde. E eu continuo afirmando aqui, a bandeira de qualquer país que quer ir para frente é a educação. Eu queria parabenizar o trabalho do Dr. Paulo Copini, que ele está agindo num extremo do problema, que é o extremo onde a gente, individualmente, como médico, pode agir, que é atacando o problema no adulto, acima de 50 anos, realizar os exames, fazer as prevenções. Mas eu gostaria de deixar aqui, como representante do povo, como vereador, uma sugestão e um apelo ao Executivo para que, aproveitando esse alerta da parte preventiva ou curativa, que se faça uma ação no outro extremo, que a gente começasse, tanto na educação, nas escolas, criar programas de educação em vários setores das prevenções, porque eu digo assim, todos os dias no consultório eu vejo as pessoas fazendo errado e esperando que dê certo. Muitas vezes ele vai pegar algum problema nessa situação e muitas vezes a gente fica vendo assim, a medicina não consegue resolver, quando na verdade tem tanto conhecimento e tanta informação dizendo que aquilo faz mal e a gente continua se arriscando, fazendo errado e esperando que dê certo. E o outro alerta que eu vejo importante da apresentação do Dr. Paulo aqui, ficaria também junto à Secretaria de Saúde, com relação a fazer programas permanentes, porque isso é repetitivo, tem que ser permanente, um programa permanente, e não a gente ficar preso, às vezes, numa palestra. Isso aqui pode cair no esquecimento. É muita informação, é muito conhecimento. Tem que ser feito um programa permanente, para que as pessoas conheçam os riscos que estão correndo e deixem de fazer errado esperando que dê certo. Parabéns. Vereador Paulinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Vereador Adalmir, seja bem-vindo aí, primeira sessão. A quem nos acompanha, aqui dá uma boa noite especial também ao Dr. Paulo Copini, mas também à Associação de Ostomizados de Brusque, a qual o presidente, nosso amigo José Rogério Ramos, levanta a mão aí, Rogério. Está vindo pela primeira vez aí na casa também, uma pessoa que se dedica a essa associação, que tem várias pessoas, não só de Brusque, mas da região também aí. E a gente vai estar também conversando, até com outros vereadores, sobre essa situação também das bolsas e tal. Mas o vereador Lima, eu devia ter ido antes, Jean, porque ele deu uma ideia que eu ia dar, mas vamos concluir e ajudar, vereador? Então, queremos agradecer, doutor, por esse tema tão importante e essa explanação que o senhor fez aqui hoje para nós. Quando a gente fala em questão de prevenção, eu vejo também a questão da educação. Não tem outro caminho. A questão educativa, seja no trânsito, como a gente já é dessa área, mas na questão da saúde é outro caminho fundamental. Então, a questão da campanha permanente, até a nossa Comissão da Saúde, a qual a gente faz parte agora, a gente levantou uma ideia, e fica aqui também para o líder do governo, que a gente possa utilizar com essa finalidade. Nós temos hoje a SAMAI, que atinge praticamente todas as residências do município. Então, através da SAMAI, nós temos o setembro, temos o Maio Amarelo, o Setembro Verde, como o Setembro Amarelo também, a outra palestra que tivemos aqui na semana passada, requerimento do vereador Ivan.
que a gente consiga utilizar essa ferramenta tão importante e encaminhar esses informativos, essas campanhas, mas de maneira permanente, né? Porque a gente realmente vê esse assunto aqui, o que o doutor falou aqui, nos assusta, né? Eu não tinha esse conhecimento, por isso o requerimento, mas o que a gente viu aqui hoje, qualquer um de nós aqui, né? Sem esse exame, sem essa prevenção, podemos ser vítima, né? Dessa doença, quando não diagnosticada, fatal, né? Então, mais uma vez aqui, queria agradecer a presença do doutor. Foi muito rico aqui as perguntas dos vereadores, eu acho que esclareceu quem está nos escutando ou nos vendo, né, pelas mídias. Então, parabéns pelo trabalho, pelo profissional que o doutor é. A partir do momento que eu falei que ia fazer o requerimento, todo mundo já elogiou o trabalho do senhor, então isso é muito importante. E que essa casa possa cada vez, né, como o vereador Adalmir falou, continuar tendo essas medidas educativas e informativas para a nossa comunidade, que é também, né, uma das prerrogativas do Poder Legislativo. Muito obrigado pela participação e tenho certeza que foi muito rico essa vinda do doutor aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Paulinho. Então, para as considerações finais, passa a palavra ao doutor Paulo Copim. Bom, eu quero só agradecer, né, pela oportunidade de ter vindo aqui falar sobre esse assunto, né? Um assunto, como eu falei, está crescendo, né, cada vez mais. Né? Na questão, essa é a intenção da questão do Setembro Verde, é justamente a educação. É isso que se quer, se divulgar que esse problema existe, está no nosso meio. Né? Acredito que, se não todos aqui, uma maioria de nós já ouviu, ou teve um familiar, ou teve um conhecido, um vizinho, cuja família passou por um problema aí de câncer do intestino. Né? A gente entende que as questões de prevenção, os programas de prevenção são complexos, não é de hoje para a semana que vem que isso vai se estabelecer, né? Isso vai muito aqui a questão de custo, programação, né? Estava conversando antes com o vereador, né? Nesse último congresso que a gente foi fim de semana, uma apresentadora canadense falou que o programa de prevenção dela, só da região de Ontário, no Canadá, ela demorou 10 anos para entrar em ação, só naquela região, quer dizer, de Ontário. O resto do Canadá não tem nada programado. Então, quer dizer, imagina para nós aqui que não temos esse dinheiro, às vezes não temos, né, quem se dedique exclusivamente a isso, porque a gente sabe que isso gera custo, né? Vai gerar custo para alguém, né? Para o governo e tudo isso. Então a gente entende as dificuldades, né? Essas campanhas não têm o objetivo de assustar, mas sim educar, como mostrei aquelas crianças lá no intestino grande, sabendo o que é um pólio, o que é uma colonoscopia, por que não deve fumar, por que deve fazer atividade física. Essa é a intenção. É a prevenção não só do câncer do intestino, de qualquer tipo de câncer, qualquer tipo de doença, cardiovascular, inclusive. Né? Então, quero novamente só deixar meu agradecimento aí a todos e muito obrigado.